Meus queridos irmãos, uma boa noite, graça e paz. Queiram por bondade abrir as vossas Bíblias comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Nós vamos pensar um pouco no capítulo 14. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 14, a partir do verso 1, será o texto que nós estaremos tratando. E o tema para a nossa breve reflexão de hoje à noite será conforto para o nosso coração. Jesus, por meio da sua graça e misericórdia, é aquele que comunica conforto quando nós estamos precisando de ajuda, precisando de um bálsamo, de um lenitivo. Se você veio hoje à noite aqui à procura de uma palavra de encorajamento para continuar sua caminhada cristã, meu irmão, eu creio que por meio da sua muita misericórdia, Deus pode falar com você. Amém? Vamos à leitura do texto. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 14, verso 1. A palavra preciosa do Senhor nos diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa, em meu nome eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém? Que o bom Deus, por meio da sua graça e favor, possa propor a sua palavra ao nosso coração nessa bela noite de domingo que temos. Vamos orar, meus irmãos, em nome de Jesus. Senhor, nós louvamos o teu glorioso nome com toda a força do nosso coração. E é mesmo motivo de muita alegria para todos nós, ó Pai, subirmos até esse local público de adoração para engrandecermos a Ti. Meu Deus, que por meio da Tua misericórdia, do Teu maravilhoso favor, o Senhor possa falar conosco através da exposição pública da Tua palavra. Ó Pai, há tantos dos Teus filhos que precisam de conforto, que precisam de consolo, de uma palavra de encorajamento, para seguirem firmes na caminhada que leva até a cidade santa, Senhor. Que seja hoje à noite, ó Pai, quem sabe, que o Senhor possa nos confortar poderosamente, iluminar a nossa mente e aquecer o nosso coração com a Tua gloriosa palavra. Ó Deus, essa é a nossa humilde petição em Tua presença. Gratos, ó Pai, porque sabemos que em razão do mérito conquistado por Teu Filho na cruz do Calvário, sempre que nós, como filhos que somos, rogamos a Ti, ó Deus, o Senhor nos ouve, segundo a Tua vontade soberana. E isso nos deixa, ó Deus, muitíssimo felizes, porque sabemos que temos a quem recorrer. Muito obrigado por isso, meu Deus, muito obrigado por essa certeza.
em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, essa é uma das frases bíblicas que mais fortalecem ao meu coração. Momento em que o Senhor Jesus olha para nós, considerando as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, as nossas inseguranças, e nos diz assim: não tenha medo. Mas essa frase é preciosa, não é? Não tenha medo. Talvez você tenha subido até a casa do Senhor para adorá-lo hoje à noite, com o coração permeado de muitas dúvidas, de muitas incertezas, de muitas inseguranças. Talvez você tenha entrado hoje à noite aqui preocupado com um parente querido que se encontra doente, diagnosticado, quem sabe. Talvez você recebeu uma notícia que não agradou o seu coração, e em razão disso você perdeu o sono, perdeu o apetite, perdeu a paz. Talvez você esteja evangelizando e orando há muito por uma pessoa amada, preciosa, desejosa de ver essa pessoa conhecer o Senhor Jesus em toda a sua beleza, mas isso ainda não aconteceu e você anda preocupado com a alma eterna dessa pessoa. Pois bem, para todos nós, quem sabe, que chegamos aqui cansados e sobrecarregados, o Senhor Jesus nos diz: não tenha medo. Não tenha medo, porque eu sou contigo. Não se assombre, porque eu sou o seu Deus. Meus irmãos, como isso é confortador, é revigorante, na verdade. Por ocasião dessas palavras preciosas, o Senhor Jesus procurava fortalecer o coração dos seus discípulos, os seus amigos mais íntimos. O Senhor Jesus, quando disse não se turbe o vosso coração, quando ele disse não tenham medo, ele estava preparando os discípulos ao tempo em que ele caminhava em direção à cruz. Os seus melhores amigos haviam acabado de ouvir dos lábios do Todo-Poderoso que havia chegado o momento da sua crucificação. E aqueles homens amavam profundamente o Senhor Jesus. Eles estavam, de fato, muito preocupados, porque algo muito doloroso haveria de acontecer com o seu mestre, e eles haveriam de se separar, ainda que momentaneamente. Para além disso, após essa informação dificílima, Jesus ainda disse que um daqueles discípulos, um dos seus melhores amigos, haveria de traí-lo. Ele não chega a mencionar o nome de quem faria aquilo, mas ele disse assim: é alguém que está compartilhando comigo desse pão. Podia ser qualquer um, irmãos. E todos eles a um assim entreolhavam e seguramente eles se perguntavam: mas meu Deus, será que sou eu, Senhor? Todos ali estavam seguramente muito preocupados, sobretudo Pedro. Ouvindo tudo aquilo, Pedro, intrépido, corajoso como ele era, ele falou assim: não, Senhor, não vai acontecer nada disso, o Senhor não vai até a cruz, e caso o Senhor vá, nós vamos com você. Olha, Senhor, eu estou disposto a ir contigo até as últimas consequências. Aqui nós temos uma palavra de encorajamento. Quem sabe o Tomé, por exemplo, pensou assim: não, agora, quem sabe, as notícias vão melhorar, estas sensações ruins vão abandonar o nosso coração. Mas Pedro nem ao menos terminou de falar. Jesus olha nos olhos de Pedro, o intrépido Galileu, e diz assim: olha, Pedro, você está dizendo que está disposto a ir comigo até as últimas consequências, você está dizendo que está disposto a dar a sua própria vida em resgate da minha. Eis que eu te digo, Pedro. Meus irmãos, como isso foi duro de ouvir. Ainda que o galo, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Antes dos raios solares que vão inaugurar um novo dia, Pedro, você vai dizer que não me ama, que não me conhece, que não sabe quem eu sou. Aí os discípulos, irmãos, voltaram a estaca zero novamente. E o Senhor Jesus, que nos conhece até melhor do que nós mesmos, sabe como se encontra o nosso coração. Eu quero dizer isso claramente para você hoje à noite. O seu Deus conhece como anda o seu coração. Eu tenho conversado tanto com o meu Deus ao longo desses dias, irmãos, procurando mostrar para Ele como anda o meu coração. Mas eu sei que o meu Deus o conhece. E é pelo fato dele conhecer o nosso coração, saber aquilo que nos preocupa, até melhor do que nós mesmos, que ele diz assim: não tenha medo. Essa frase é tão especial para mim. Essa frase se tornou muito especial para mim quando eu li a história de Jairo,
pela primeira vez. Você conhece a história do Jairo? O Jairo possuía uma filha de 12 anos. A minha filha hoje tem 16 anos, mas houve uma época em que ela já teve 12. Então eu sei o que é ter uma filha de 12 anos. A filha do Jairo se encontrava muito enferma. Tão enferma que fez com que o líder da sinagoga, algo inimaginável, procurasse a Jesus à procura de cura para sua filha. E o mais interessante é que ele convenceu o Senhor a ir até a casa dele para curar a menina. Só que lá pelas tantas, quando Jesus o seguia em direção à sua casa, um grupo de pessoas veio da residência de Jairo, encontrou com ele no meio do caminho e disse: Jairo, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Você consegue imaginar como é que o coração de um pai fica após uma notícia dessas? Meus irmãos, é desesperador. É o dia mau, é aquilo que o Lutero chamava de a noite escura da alma, é daquilo que nós nos afastamos. Ninguém quer receber uma notícia como essa. É o diagnóstico desfavorável, é a má notícia que bate à nossa porta em um dia qualquer e nos arrasa. Mas conhecendo muito bem o pobre e agora destruído coração de Jairo, Jesus olha para ele e na velocidade de um relâmpago diz: Jairo, não tenha medo. É extraordinário, sim ou não? Após a notícia ruim, o Todo-Poderoso, aquele que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ele diz: não tenha medo, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, sou eu que te guardo, sou eu que te mantenho, sou eu que te sustento com a minha destra fiel. Não tenha medo. Assim como ele nos diz hoje à noite, irmãos, não tenham medo, eu estou com vocês, ainda que vocês atravessem o vale escuro da região, da sombra da morte, eu estarei com vocês. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Esse é o profeta Isaías. Chama alguma, jamais arderá em ti. Esse é o poder extraordinário do nosso Deus. Os seus discípulos, naturalmente, enquanto seres humanos, estavam ali desesperados, coitados. Mas era o Senhor Jesus que dizia para eles: não tenham medo. Afinal de contas, na casa do meu pai há muitas moradas. Em outras palavras, era como que se o Todo-Poderoso estivesse dizendo: fiquem tranquilos, eu tenho tudo sob controle. Eu estou dizendo para vocês que é chegado o momento da minha crucificação. Eu não estou dizendo com isso que eu perdi o controle da história. Eu não estou dizendo que agora vocês vão entrar no modo acaso. Claro que não. Eu vou sim caminhar até a cruz e vou pagar o preço devido para salvar vocês. Mas enquanto tudo isso acontece, eu permanecerei no controle de tudo. O meu Pai permanecerá no controle de tudo. E eu e o Pai somos um. Descansem o coração. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Tudo isso faz parte do projeto glorioso para abençoar a vida de vocês. Caso assim não fosse, eu diria abertamente para vocês que estaria indo preparar. Mas tudo já está preparado. Tudo já está pronto. E quando eu for, e finalmente toda a minha missão estiver cumprida, então eu voltarei. Aleluia. Sim, eu voltarei, diz o final do verso 3, e eu vos receberei para mim mesmo. E a porção final do verso 3, meus irmãos, devia ser escrito com letras douradas. Esse aqui é um daqueles. Para que onde eu estou, estejais vós também. Nós já estamos seguros em Cristo, irmãos. Eu gosto muito de uma frase do pastor Joel Bick. Eu já falei tantas vezes para vocês e agora reitero. Nunca é demais lembrar vocês essa verdade preciosa.
não haverá cadeiras vazias no céu. Na casa do nosso Pai há muitas moradas e o nosso lugar já está reservado. Eu gosto de pensar da seguinte maneira, meus irmãos, preste atenção. Deus jamais perderá a nossa papelada no céu. Eu e a minha esposa Raíssa, nós já passamos por uma situação muito difícil. Nós éramos noivos. Cadê Brenda e Luan? Estão ali. Pois é. Eu e a Raíssa, nós éramos noivos e nós estávamos comprando uma casa. E o processo para comprar essa casa se arrastou por anos. Pois é, irmãos. Lá pelas tantas, as pessoas que estavam no mesmo processo de compra que nós, elas começavam a dizer, olha, a nossa já deu tudo certo, inclusive nós já estamos com a chave, nós já vamos passar a morar. Outros diziam, deu tudo certo também para a minha, já está tudo resolvido, graças a Deus, e eu e a Raíssa, nada. Então nós fomos até o banco. E quando nós chegamos lá, a pessoa que nos atendeu muito gentilmente falou o seguinte, olha, eu tenho uma notícia que não é tão boa. Eu não estou conseguindo encontrar a papelada de vocês. Eu quero dizer uma coisa para você, para tranquilizar o seu coração. Isso jamais acontecerá no céu. O Todo-Poderoso jamais vai estar tão atarefado a ponto de não contemplar você. Na verdade, na palavra dele, ele diz, perceba como é uma ideia exagerada para tranquilizar você. Ainda que uma mãe esqueça do filho que ainda mama, isso é possível? Não, não é. Você percebe que é uma ideia exagerada? Mesmo que uma mãe esqueça do filho que ainda mama, eu, todavia, jamais esquecerei de você. Há um lugar para todos nós no céu. Você veio hoje à noite cansado, sobrecarregado, o Senhor te diz, venha a mim você mesmo, que entrou nesse lugar cansado e sobrecarregado, e eu aliviarei você. Tome sobre você mesmo o meu jugo e aprenda comigo, porque eu sou manso e humilde de coração. E então você encontrará repouso para os seus pés cansados, para o seu coração dolorido. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você entrou aqui cansado, sobrecarregado, você não suporta mais, está pesado para você. Ele te diz, troque o seu fardo comigo. Eu vou carregar o seu que é pesado. Eu vou suportar a sua dor. Eu vou me submeter às suas preocupações. Eu irei onde você não pode ir. E em troca eu vou lhe dar o meu fardo que é leve. O que você não pode fazer por você mesmo, eu farei por você, porque eu sou o seu Deus. Meus irmãos, e Ele faz tudo isso graciosamente, sem que nós tenhamos que oferecer absolutamente nada em troca. E para tranquilizar o nosso coração, ele diz, não se preocupem, verso 4, vocês sabem o caminho. E nós sabemos o caminho, irmãos. E caso, eu sei que isso não vai acontecer, mas caso aconteça, você pode reafirmá-lo no seu coração todas as vezes que você olhar para esse livro precioso. O mapa está aqui, irmãos. É impossível errar esse caminho, porque só há um único. E pela graça de Deus nós já estamos nele. Mas disse Tomé, tinha que ser o Tomé, não poderia ser outro discípulo. Eu tenho um amor muito especial pelo Tomé, porque o Tomé faz as melhores perguntas. Essa aqui é a pergunta que provavelmente eu e você, nós desejaríamos fazer, mas muito provavelmente nos faltaria coragem. O Tomé era corajoso. Porque, convenhamos, sinceramente, nós amamos Jesus. Nós amamos ou não amamos? Nós sabemos que Ele é por nós, sim ou não? Sim, nós sabemos. Mas vocês concordam comigo que há momentos na nossa vida de luta, de prova, de tribulação, que nós chegamos a achar que até Deus nos abandonou? De tamanha a nossa dor? Não significa dizer que você está dizendo isso com a sinceridade do seu coração. É o seu coração dolorido que está falando. É o seu desespero que está falando. É a sua falta de esperança que está gritando. Era o que acontecia com Tomé aqui. O Tomé estava olhando para o Todo-Poderoso. Ele viu todos aqueles sinais, todos aqueles prodígios, todas aquelas maravilhas, mas a dor era
tanta no coração do Tomé que ele diz assim: nós não sabemos nem para onde o Senhor vai. Já imaginou, irmãos? 3 anos pregando a respeito do céu, da glória. E o Tomé fala assim: mas nós não sabemos nem para onde o Senhor vai. Você já viveu uma experiência assim? Que você não sabia mais de onde você saiu, o que foi feito com você, para onde você ia, você está perdido, desorientado, a semelhança do apóstolo Paulo, sem saber para onde ir, esperando o varão macedônio dizer: atravessa a Macedônia, vem para cá, aqui eu serei contigo. Você já viveu essa experiência, essa desorientação? Eu tenho uma boa notícia para você. Jesus jamais deixará você perdido, você jamais voltará a se sentir sozinho, Ele estará com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Para tranquilizar o coração do Tomé e junto com ele dos demais discípulos, Jesus diz, para que não reste uma única dúvida, Ele diz: Tomé, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Não um e depois o outro. Ele, por ser Deus, é tudo isso ao mesmo tempo. Ele é o caminho. Nós não temos que procurar qualquer coisa. Era esse o medo do Tomé, mas o Senhor vai embora. E como é que a gente vai encontrar? Qual vai ser o próximo passo? Jesus diz: Tomé, eu sou o próximo passo. Eu vou permanecer com vocês, Tomé, por meio do meu espírito. Você acha que eu vou confiar de te deixar sozinho? Você acha que eu vou te deixar um segundo sequer desamparado, sem ninguém? Eu vou ser com você todos os dias. Quando você dormir, eu vou permanecer acordado. E quando você acordar, eu já vou estar lá. Quando você tomar café antes de sair, eu estarei com você. E quando você sair, eu vou te acompanhar. Eu vou passar o dia inteiro com você. E quando você retornar à noite, eu ainda permanecerei lá. Todo o tempo, guardando, vigiando. Sim, irmãos, o guarda de Israel não dorme. Ele não vacila, Ele é todo poderoso, não há nada que aconteça conosco, que apanhe o nosso Deus de surpresa, Ele antecipa tudo, e todas as coisas, tudo é patente aos seus olhos. Você jamais estará sozinho novamente, Ele é com você, Ele é o seu caminho, Ele é o seu norte. É com Ele que você vai, mas não apenas isso, Ele também é a sua verdade. Ele é aquele que fortalecerá o seu coração. Em um mundo de tantos atalhos, Ele diz: eu vou garantir para que você jamais erre o caminho. E ainda que você tente, eu não permitirei. Sou eu que te tomo por tua mão, com a minha destra poderosa e fiel, e digo: não tenha medo, eu vou com você. Ele não apenas é o caminho e a verdade, Ele também é a nossa vida. Você quer ter certeza de que Ele é a sua vida? Vou fazer um desafio a você. Você teria coragem de amanhã, 27 de julho, segunda-feira, ao acordar, dizer assim para Deus: olha, Senhor, no dia de hoje, o Senhor não precisa se preocupar comigo, não. Deixa comigo que quem vai resolver tudo sou eu. Sou eu que vou cuidar de mim mesmo, e eu vou cuidar da minha família, eu vou cuidar do meu cônjuge, eu vou cuidar dos meus filhos. Não precisa proteger ninguém. Eu vou protegê-los. Eu vou garantir que o coração deles pulse, que os pulmões deles estejam ali cheios de ar, que todos os órgãos vitais funcionem perfeitamente, que as células se multipliquem. Eu vou provê-los, alimentá-los, direcioná-los, e no final do dia eu vou poder olhar para mim mesmo e dizer: eu consegui. Você teria coragem de fazer uma oração como essa? Claro que não, muito pelo contrário. Eu sei que amanhã a oração que você vai fazer é o seguinte: antes de você até colocar os pés no chão, você vai dizer: ô Senhor, vem cá. Ô Deus, eu acabei de acordar, mas eu preciso tanto de Ti, Senhor.
Tu és o ar que eu respiro, a água que eu bebo, a comida que me alimenta, as roupas que me cobrem, o teto que me protege. Tu és tudo para mim, Senhor. Eu não vou dar um passe que eu não saio dessa cama se não for contigo. Protege a mim, mas não apenas a mim, protege a minha esposa, o meu esposo, protege os meus filhinhos, os meus netinhos, o teu povo, Senhor. Ó Deus, vem conosco, me guarda ao longo do meu caminho até o trabalho, protege os meus filhos na escola, na universidade. Ó Senhor, sê com a minha casa enquanto eu estou fora, sê com os meus, meu Deus, direciona os meus passos. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Eu preciso de ti, a minha alma tem sede de ti, como uma terra árida, exausta, sem água. Tu és tudo para mim, Senhor. Não é assim que nós oramos, irmãos. Por que nós oramos dessa forma? Porque Ele é a nossa vida. Porque se alguém retirar Jesus de nós, sabe o que é que resta no dia seguinte? Nada. Tudo é por meio dele e por causa dele. É nele que nós vivemos, existimos e nos movemos. Por isso que nós o glorificamos. Porque ele é o nosso caminho, a verdade e a vida. E nós estamos seguros nele. Amém. Glória a Deus. Mas Filipe queria ter mais provas. Não sendo suficiente toda essa beleza que encerrava a resposta de Jesus, procurando ainda mais conforto para o seu coração, Filipe pede algo muito, muito interessante. Ele diz assim: Senhor, verso 8, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. É como se, em outras palavras, Filipe estivesse dizendo o seguinte: Senhor, nós concordamos com tudo que o Senhor falou até agora. Que palavras preciosas, Senhor. Mas só para a gente ter certeza que vai ser do jeitinho que o Senhor falou, mostra-nos o Pai. Apenas isso, irmãos. Você percebe como nós precisamos desesperadamente do Senhor? Olha o que Filipe estava pedindo. Mostra-nos o Pai. E aí nós vamos ter certeza que está tudo bem. Irmãos, eu tenho certeza absoluta que a fidelidade de Deus é muito presente na sua vida. Eu estou olhando para pessoas tão amadas por Deus, que são tão caras, tão preciosas ao coração do Senhor. Foi a fidelidade de Deus que trouxe vocês até aqui. É o amor dele que tem sustentado vocês, a família de vocês. Não tenham dúvidas, vocês são muito amados por ele. Mas há aquele dia que a gente fala assim: eu acho que o Senhor não me ama. Eu acho que o Senhor não me vê. Ele te ama. Ele te vê. E você vai ter certeza absoluta disso no momento em que você atravessar aqueles portões dourados. E quando tudo aquilo que agora é uma promessa finalmente for real, quando você não enxergá-lo mais como que através de um espelho, mas plena e cristalinamente, então tudo terá valido a pena e você o glorificará. É por isso que Jesus disse para Filipe: Filipe, o verso 9 é tão bonito, irmãos. Filipe, meu amigo, há tanto tempo eu estou com você, Filipe. E a essa altura do campeonato você me pede algo dessa natureza. Será que você ainda não compreendeu, Filipe? Meu amigo, que quem me vê a mim, vê ao Pai. Que bonito, irmãos. Aleluia. Você está olhando para Ele, Filipe. Você não precisa de mais nada. É isso, meus irmãos, que eu vim dizer para vocês hoje à noite aqui. Por meio da palavra, vocês já estão olhando para Ele. Vocês não sentem falta de mais nada. Ele é o pastor das almas de vocês. Vocês podem dizer junto com o salmista: o Senhor é o meu pastor, eu não tenho falta de nada. É Ele que me faz habitar em pastos verdejantes. Guia-me mansamente às águas de refrigério. O meu cálice
transborda. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, Senhor, meu pastor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, finalmente, o autor do Saltério diz assim: talvez, quem sabe, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. É assim que está escrito? Não, não é. Como é que está escrito? Certamente, com toda certeza, sem sombra de dúvida, bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. E eu vou viver por aí desamparado para todo sempre. E eu não vou ter para onde ir para todo sempre, é assim? E eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então ele diz: você não crê que eu estou no Pai, Felipe? As palavras que eu tenho compartilhado com você são as palavras que eu tenho recebido dele. Se você não crê, quem sabe por meio das palavras, creia talvez em razão das obras. Será que você não está vendo tudo isso? Meu querido irmão, que gentilmente me ouve e olhe para o que você tem vivido. Olhe para tudo isso que Deus tem extraordinariamente feito na sua vida. Você quer mais prova de que Ele ama você? De que Ele se importa com você? Hoje pela manhã eu vi algo que me marcou profundamente. Um irmão muito amado disse assim: um coração grato vê Jesus em tudo. Ah, irmãos, é verdade. Um coração grato vê Jesus em tudo. Meu Deus, eu conversava ontem, com um casal precioso aqui da igreja, o Luan e a Brenda, e eles estão noivos, naquele momento de preparação para permitindo o Senhor no tempo certo se casarem e vivendo aquela fase que a maioria de vocês viveram, de sonhar, de planejar, de começar a compreender quanto custa cada coisa, que nós temos que comprar para iniciarmos a nossa vida. E todos nós já passamos por isso que esse casal amado está passando agora. Contudo, todo esse tempo depois, há irmãos muito amados aqui que já têm muito tempo de caminhada no casamento. Quando você voltar para sua casa hoje à noite e olha para isso que você tem vivido, eu não falo meramente de bens materiais, eu falo do conjunto da obra. Olha para como era você no momento em que essa caminhada começou e como você está agora. Perceba se Deus não é fiel. Deus é maravilhoso, irmãos. Às vezes eu paro lá em casa, eu gosto de um ou outro livro. Um dia você vai tomar um café comigo lá em casa, naquelas xícaras que eu tenho lá, você vai ver. Então você vai ver um ou outro livro lá. Às vezes eu olho para tudo aquilo ali e eu lembro da dificuldade que foi para conseguir o primeiro. Comprar esses livros ainda hoje não é coisa assim tão fácil, mas é mais fácil do que já foi um dia. E eu olho para aqueles livros e falo assim: meu Deus, houve uma época que nada disso existia. Mas a tua graça tem sido comigo, Senhor. E o Senhor, por meio de cada página dessa que eu viro, prova para mim que me ama com um amor muito especial. É isso que fala o meu coração, o que é que fala o seu? Talvez você goste de viajar, talvez você goste de conhecer restaurantes, talvez você goste de fazer passeios, viagens, eu não sei aquilo que talvez agrade o seu coração. Mas eu tenho certeza absoluta que de tempos em tempos o Senhor faz esse mimo, Ele te dá esse presentinho, Ele faz algo especial, só para não te permitir esquecer que aquele que te guarda não dorme, aquele que te ama é fiel, aquele que controla o universo controla também a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, em verdade vos digo. É como se Jesus estivesse dizendo no verso 12, eu sou a verdade, falando a respeito da própria verdade. Logo, é impossível para mim mentir. Em verdade vos digo. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Nesse momento, no capítulo 14, Jesus estava encorajando, confortando,
consolando. Jesus estava dizendo para os seus melhores amigos: vocês não estão perdidos nem desorientados. Eu sou com vocês. Eu permaneço no controle. Está tudo bem. Está tudo sob controle. Nesse verso 12, ele está dizendo que nos confiará a mesma autoridade, o mesmo poder para comunicar vida, para comunicar esperança. Ele está nos dizendo que haveria de nos enviar ao mundo para que as pessoas pudessem olhar para nós e, através das nossas vidas, no poder do Espírito Santo, perceber que nada está perdido, muito pelo contrário, há esperança. Porque Jesus permanece assentado em um alto e sublime trono. Ele diz: se eu tenho confortado 12, vocês vão confortar muitos mais. Vocês vão fazer obras até maiores do que essa. Porque enquanto vocês estão no mundo pregando o Evangelho, eu estarei junto do Pai. E o meu Espírito estará com vocês. E tudo o que vocês pedirem em meu nome. Mas isso é animador. Vocês receberão. É claro, irmãos, que tem que concorrer para a glória de Deus, não é? Tiago nos diz que nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal. Mas se nós pedirmos bem, se nós pedirmos para a glória de Deus, inevitavelmente, irmãos, segundo a palavra de Deus, nós vamos receber. No caso, Jesus está num contexto em que nós vamos pedir sabedoria, poder no Espírito Santo, força para ajudar outras pessoas. Ele diz: pedindo isso, não tenha dúvida, você vai receber, porque o interesse é meu de ver muita gente somando junto conosco, fazendo parte dessa família preciosa. Se você pedir alguma coisa em meu nome, eu o farei. E aqui eu quero fazer uma pergunta a você. Você não tem que responder. Eu sei a resposta. Você anda pedindo alguma coisa a Jesus? Meu Deus. Há umas pessoas aqui que eu estou olhando que eu acho que estão pedindo muita coisa a Jesus. Eu também, irmãos. Eu também. Mesmo essa oração de entrega, seja no final do dia ou no começo dele, né? Você diz muito singelamente: ô Senhor, sê comigo, me ajuda ao longo desse dia. Nas entregas você já está pedindo alguma coisa para ele, não é? No final do dia você fala assim: ô Senhor, muito obrigado por esse dia. O Senhor me ajudou até aqui. Aí já podia terminar, né? Mas você ainda fala assim: agora me guarda nessa noite. Ô Senhor, que eu abra os olhos amanhã, numa nova oportunidade de te glorificar. Você é evangelista, né? Eu quero fazer a tua obra, me acorda, não esquece, me acorda amanhã. Irmãos, se nós pedirmos alguma coisa em nome dele, ele o fará. Por quê? Porque ele nos ama. Nós já temos vivido tanta coisa que a gente pediu para Deus, né, irmãos? Tanta coisa. Você tem motivos para agradecer a Deus? Ele é o teu consolo, sim ou não? Sim, Ele é o teu consolo, Ele é o teu conforto. É verdade, irmãos, Jesus é o conforto do seu povo. E para concluir esses conselhos preciosos, no verso 15, ele diz assim: se me amais, e nós o amamos. Não há dúvida, nós o amamos e o amamos profundamente. Ele diz assim: se me amais, e a resposta é sim, Senhor, nós te amamos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Dito de outra forma, Jesus está dizendo: se você realmente me ama, você não vê a hora de me reencontrar. Você percebe? Jesus está se despedindo dos seus melhores amigos. Eles estão preocupados, achando que não vão vê-lo novamente. E ele está dizendo: descansa o coração, eu vou estar do outro lado esperando vocês. Mas para que vocês possam encontrar novamente comigo, se vocês realmente me amam e desejam me ver de novo, vocês vão guardar os meus mandamentos. Porque se vocês guardarem os meus mandamentos, eu vou estar no final esperando vocês. Então tudo terá valido a pena. E Ele vai nos ajudar a fazer isso, irmãos, porque não vai ser por nosso mérito que nós vamos ser salvos. Vocês sabem, eu só vou repetir o que vocês conhecem muito bem. Nós somos salvos por meio da graça, através da fé. Quando Jesus diz: guarde os meus mandamentos, é como se Ele estivesse dizendo: se você me amar mais do que todas as coisas, e ao seu próximo como você ama a si mesmo, e se você desejar de todo o coração, meu filho amado, estar comigo por toda a eternidade, não tenha dúvida, eu jamais abandonaria um coração que me ama tanto assim. Na verdade, eu quero dizer que a graça que te chamou no princípio
será suficiente para te manter seguro até o final. Na casa do meu pai há muitas moradas, está tudo preparado. Não haverá cadeiras vazias no céu. Você entrou aqui hoje à noite com medo? Não tenha medo. Você entrou hoje à noite com dúvidas? Dissipe toda dúvida. Você entrou hoje à noite aqui inseguro? Volte cheio de fortaleza no seu coração. Ele é a sua rocha, Ele é o seu porto seguro, Ele jamais abandonará você. Eu quero fazer apenas 3 considerações e nós oramos. A primeira delas, eu tenho que terminar também com essa frase, né? Não tenha medo. Diga para o seu coração, não tenha medo. Você nunca mais andará por aí sozinho. Paulo diz que até tateando você conseguiria tocar nele. Ele está bem do seu lado, meu irmão. Descanse o seu coração. Descanse o seu coração, minha irmã. Jesus é com você. Por onde quer que você for. Mas em segundo lugar, Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Ele é tudo isso ao mesmo tempo. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Em outras palavras, Jesus é tudo o que você precisa. Você tem Jesus? Então você não tem falta de nada. Se você tem Jesus, você tem tudo. Você está pronto. Não há falta de nada. E finalmente, em terceiro lugar, creia que essa promessa que Jesus fez é real. Você ainda poderá viver coisas ainda maiores. Mas eu fico muito feliz com esse verso. Eu, particularmente, e eu sei que você também, nós já temos vivido experiências preciosas. Aí vem o Senhor Jesus e fala assim, e você ainda pode viver muito mais. Aí eu me coloco no lugar do apóstolo Paulo e digo assim para ele, muito humildemente, né, irmãos? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. O que eu quero dizer com isso? Senhor, eu sei que eu já vivi muito na tua presença, mas caso o Senhor permita, eu quero viver muito mais, eu quero viver novas experiências, eu quero ver o teu sobrenatural, Senhor. E você quer também? Claro que quer. E eu tenho certeza que Ele vai nos permitir viver tudo isso. Amém?